Beleza, estamos começando agora a nossa aula da segunda semana síncrona, né? E vamos mandar ver. Aqui, apesar de estar gravando, gente, agora, vocês não precisam perder a naturalidade não, tá? Só tá gravando e vai pro YouTube depois. Beleza? Eu tô vendo que vocês ficaram meio Só. tensos aqui, tá? Todo mundo bateu pau, de repente todo mundo parou e fez pose. Não é foto não, tá? É vídeo. Olha só. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela. E como eu falei pra vocês... Compartilhar. Ixi, só um minutinho. Isso, deixa eu desligar esse celular, porque não estava esperando. Ok. Professor, eu nunca vi uma apresentação de 80 páginas. Você viu uma apresentação de 80 páginas? É você que colocou lá o material de hoje, 80 páginas. Não, mas não é isso tudo não. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Entendeu? A maioria deles é só bate-papo assim, bate bola e vai rapidinho e vai embora. Entendeu? Aí, vocês já estão vendo minha tela já, gente? Sim. Então, Sim. tá vendo aí notas de aula 2? Aham. Tá, então vamos lá. Ok. Tá gravando, professor? Tá gravando. Porque depois o pessoal tem que assistir, né? Quem faltou tem que assistir. Até vocês mesmos, para não precisar copiar nada agora, entendeu? É bom que É porque depois. aqui não apareceu para mim que tá gravando. Não, mas eu gravo pelo meu computador, não gravo pelo Meet, não. Ah, sim, desculpa, então. Sacou? Tá, vamos lá. Deixa eu colocar para rodar assim, que eu gosto que roda assim. Isso, negócio assim. Então vamos lá. O que eu vou introduzir hoje? Então, a gente já comentou sobre aquele papel da estatística na administração. Na verdade, essa primeira parte aqui é só um bate-papo rápido sobre o que já aconteceu nas duas primeiras semanas, tá, gente? Então, na verdade, isso aqui é revisão do que a gente já tinha visto na primeira e segunda semana. Eu vou tocando o bonde aqui. Se vocês tiverem alguma coisa, eu não estou vendo o rosto de vocês. Eu estou vendo a mesma coisa que vocês estão vendo aí, tá? Então, o que acontece? Como eu não estou vendo o rosto de vocês, eu só estou vendo a apresentação. Se apresentar se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, fala comigo na hora, tá? Que aí eu Beleza. paro. Não precisa esperar eu parar de falar, não, que eu não paro, não. Então, se vocês tiverem algum problema, fala que aí eu volto e bato papo, né? Então, a ideia que a gente teve inicialmente foi mostrar para vocês qual a função do administrador, né? Claro que eu penso na função do administrador no viés na história da probabilidade estatística, tá certo? O curso de vocês é sobre estatística, mas só que a gente fala sobre probabilidade também, tá certo? Então, o que acontece? Vocês sabem que o administrador dentro da empresa, ele vai ser responsável por tudo que você tem ali dentro, tudo. Vai liderar pessoas, liderar grupos, né? Fazer prospectos de futuro do que vai acontecer com a empresa, gerenciar tudo isso e fazer com que a gente tenha ainda espaço e tempo para poder fazer as outras coisas que a empresa demanda. Então ele tem que delegar muita coisa, ele tem que comandar muita coisa, ele tem que se pautar em muitas informações que são fidedignas com a realidade da empresa dele. E a estatística ela está aí para poder ajudar a vida da gente em relação a isso, tá bom? Eu coloquei para vocês aqui um organograma do método científico da abordagem para resolver problemas dentro da administração ou qualquer área que a gente imaginar, tá, pessoal? Isso aí depois vocês podem dar uma olhadinha com mais detalhe. Mas o que acontece? Se você tem um problema, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai desenvolver então uma descrição clara do problema que você tem. Você tem que ter noção perfeita do qual é o seu problema, tá certo? Sabendo qual é a descrição do problema, você vai identificar quais são os fatores importantes e a partir desses fatores importantes você vai propor e vai refinar um modelo de solução para aquele problema que você tem, tá certo? A partir daquela proposição que você fizer, deixa eu voltar lá no Meet que tem gente tentando entrar. Isso. Então, a partir da proposição que vocês fizerem, cadê? Vocês vão realizar esses experimentos que vocês propuseram,
E a partir daí você vai verificar, olha só, resolveu o problema? Se resolveu, você continua o processo. Você vai manipular o modelo, ou seja, o que você propôs para resolver o seu problema. Se os seus experimentos não forem satisfatórios, você volta para identificar quais são os fatores que fizeram com que aquilo não fosse importante. Tá certo? Então, daí você vai fazer o seguinte: imagina que você conseguiu propor e resolver o problema. Então, você vai manipular o modelo, vai confirmar a solução que você obteve, e dali você vai tirar essas conclusões que você obteve fazendo os experimentos de resolução do modelo que você teve. Tá bom? Beleza? Até aí vocês estão entendendo bem, gente? Eu estou indo rápido porque isso aqui é revisão, né? Beleza. Sim, tranquilo. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente... Gente, a apresentação tá aparecendo para vocês, para mim sumiu. Ixi, Maria. Ela diminuiu aqui também. Diminuiu? Vocês têm que fixar. Na verdade, para mim sumiu. Não tá nem Gente, ao invés de aparecendo. clicar na Que foto doideira. no vídeo do Ah, professor, vocês agora eu clicam consegui. na apresentação. Tem E que fica em fixar. destaque. Vocês clicam Eu já no... consegui aqui. Conseguiram? Consegui. Não tô conseguindo, não. A minha não tá aparecendo, não. Então tá, clica na apresentação aí 2 vezes aí para abrir ela. Aparece você maior. Não, mas você não pode apertar em mim, não. Você tem que, tem que bater o clique 2 vezes. Que tem aparece ele como outra pessoa e tem que clicar nele e fixar nos 3 pontinhos. Aparece o nome dele e a apresentação. Aí você clica nos 3 pontinhos. Conseguiu aí? Gente, não tô conseguindo. Professor, tenta tirar a apresentação e colocar de novo, porque agora ficou diferente da forma que começou. Não, porque é o seguinte, Aqui eu que pra mim troquei tá tudo aqui. bugado. Eu que troquei aqui, gente. Vocês estão agora se vendo aí, não? Eu tô vendo só Não, um. eu Sim. Eu Eu tô tava vendo. me vendo e vendo a apresentação, agora eu só tô me vendo. Deve ser a. Ó, parei Deve ser o layout que vocês colocaram. Parei de compartilhar a Pra mim tela. apareceu que o Thiago estava apresentando, aí o do professor sumiu. Sim, o meu também aconteceu isso. Apareceu que o Thiago estava apresentando e o do professor sumiu. Ô, Aqui gente, tá aparecendo diferente. Quando a Daiane fala, é a Monique que tá falando. É muito doido. Eu Eu fui saí no celular, aqui. aí sem querer eu cliquei em apresentar, porque eu queria passar do celular pro Chromecast. Eu cliquei em apresentação sem querer. é isso aí, é isso aí. Isso aqui é o Se Vira nos 30, né? Vambora. Eu vou começar a apresentar de novo, tá? Vamos lá, Sabotagem. tela inteira. Deixa eu compartilhar esse trem aqui. Vamos lá, compartilhando. Curta esse camarada. Vamos ver se vocês conseguem me ver aí agora. Aí, ó, agora sim, a tela ficou grande e a gente ficou menor. Ah, então vamos lá. E agora? Certinho. Então, beleza. Então, voltando aí, meninos. Olha só. Então, o que os administradores devem saber? Só para a gente comentar, né? Então, isso daqui, é claro que eu estou sempre falando com vocês, pensando, né? Pensando na história da estatística, tá, gente? Então, o que acontece? Dentro de um problema, e você vai fazer a interpretação daquele problema, você vai fazer a proposta de solução daquilo, você vai planejar, vai coletar os dados, analisar, interpretá-los e entender como os dados estão relacionados com o modelo proposto no estudo, que foi o que a gente viu anteriormente aqui do método científico, tá? Então, a partir daí, você tem então uma visão do que a estatística faz, né? Ela lida com coleta, apresentação de dados, coleta e análise desses caras. E a gente pega essas informações que a gente teve aqui agora, e a partir disso, a gente consegue ter um embasamento científico para poder tomar decisões e resolver problemas. Então, a partir do momento que a gente tem, né, todos os dados analisados e tratados, a gente pode tomar uma decisão pautada não mais no achismo, que foi o comentário que eu fiz com vocês na primeira aula que nós tivemos. Tá? Ou mais. Ainda você já tinha visto anteriormente nas 2 semanas que a ideia da estatística é importante, obviamente, para qualquer empresa, qualquer profissão, qualquer ramo que você vá tomar. Por quê? Porque isso aí faz com que você tenha um embasamento científico para poder tomar decisões. É um método para tomar decisões, tá certo? Então, quando você falar o seguinte, ó, imagina só que você vai fazer o planejamento da implantação
de um determinado produto em Guarapari. Perfeito? Você vai implantar, por exemplo, a venda de picolé mini saia. Vocês sabem o que é picolé mini saia? Tô falando com Sim. vocês. Vocês sabem? É os dois sabores, que é pela metade? Pô, Na sacanagem. verdade, Eu pensei que essa daí só eu sabia, pô. Sacanagem, não gostei. Olha só. Então tá bom. Então vou fazer picolé mini saia, não. Vou fazer picolé esquimó. Olha só. Então, imagina só que Ai, eu amo esquimó, delícia. Qual também Ah, então não tem. fala mais não, fica quieto. Deixa eu pensar que ninguém sabe. Então eu vou fazer implantação de picolé esquimó, tá bom? Ninguém em Guarapari conhece picolé esquimó. Aí você vai e fala bem assim, olha, eu acho, pronto, matou sua empresa. Você começou a matar sua empresa aí, quando você falou eu acho. Eu não quero nem saber o que você vai falar depois, mas você falou eu acho, acabou. Como é que você vai dizer que você vai vender um produto se você acha que está certo ou não? Não existe isso, pelo amor de Deus. Você tem que ter embasamento. Qual embasamento você tem? Vai lá e utiliza a estatística para poder fazer o processo de verificação se a implantação de picolé esquimó é bom ou não. Esquimó que é um picolé que ninguém em Guarapari conhece. Ninguém, tá certo? Olha só. Então, a gente pode, através disso aqui, a gente vai fazer com que esses projetos eles sejam, obviamente, melhorados. E a gente vai fazer o planejamento pautado na estatística, fazer com que a gente desenvolva esse processo de produção, de implantação, de administração, de uma forma mais inteligente e, obviamente, pautado em ciência. Né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Perguntar alguma coisa? Tudo certo por enquanto. Show. Ou mais. Então, a gente tem que entender o seguinte. Dentro da estatística, a gente se preocupa com os dados de centralidade para poder conhecer sobre a média, moda e mediana, coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. E também os dados da dispersão, né? As informações de dispersão desses dados que vocês estão analisando. Aí você fala assim, professor, o que é isso aí, dispersão? A dispersão é o que causa a variabilidade dentro das informações do dado que você está analisando. Tá certo? Imagina só que você esteja analisando, por exemplo, a média de satisfação dos clientes da sua empresa em relação ao atendimento do seu caixa. Tá certo? Olha só que maneiro, hein? Imagina que você está lá na empresa e você quer verificar o seguinte: qual é a média de satisfação do meu cliente em relação ao atendimento no caixa? Aí você vai lá e fala o seguinte: você vai fazer uma pergunta para o entrevistado, né, que é o camarada que vai ser atendido no caixa lá da sua empresa. Você vai perguntar para ele bem assim: olha só, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, onde 0 é o menor valor possível e 10 é o maior valor possível, dizendo que você está muito satisfeito, em relação ao atendimento que você acabou de ter nesse caixa aqui agora da nossa empresa, qual seria a nota que você daria? Aí, o que acontece? Você vai anotar essas informações. Imagina só que você anotou as informações de 100 clientes. Tá certo? 100 clientes. Aí, desses 100 clientes que você anotou, você foi lá e verificou o seguinte, que em média, o que seria a média? Seria somar as notas que todo mundo deu e dividir por 100. Em média, a nota que eles dão para o atendimento no caixa é 75. Ou seja, você tem lá 75% de aprovação, de satisfação com o atendimento que foi dado no caixa. Tá certo? Só que nem todo mundo falou 75. Nem todo mundo falou 75. Teve gente que deu 100, teve gente que deu 0, que detestou. Tá certo? Aí você fala bem assim, como é que eu vou ter uma medida para poder mostrar essa variabilidade, olha o nome, ó, essa variabilidade dos resultados obtidos nessa pesquisa. Então, o que acontece? Você vai ter, então, essas medidas de dispersão, as medidas de variabilidade. Dispersão é você saber o quanto distante da média estão os seus dados, né? Por exemplo, se a média deu 75, os dados estão variando lá entre quanto e quanto, mais ou menos. Então a gente fala o seguinte, ó, que a grande massa está variando entre... Imagina só que a gente descobrisse lá um desvio, né? Que desvio é quanto que está desviado da média esses dados. Um desvio padrão aí de 30%. Então,
Vamos colocar 30 não, que senão vai exceder 100. Vamos colocar 20%. 20%. Tá certo? Então, o que significa esse desvio padrão? É a margem de erro da sua pesquisa. Isso quer dizer, se a média é 75, quer dizer que a grande maioria dos dados estão entre quanto e quanto aí? Estão entre 75 menos 20, 55. 75 mais 20, 95. Então quer dizer que a maioria dos respondentes lá da sua pesquisa, quando falaram sobre a satisfação em relação ao atendimento no caixa, estão entre a nota 55 e 95% de satisfação. Tá certo? Então isso daí é o que indica a variabilidade da sua pesquisa. E essa variabilidade é importantíssima para a gente conhecer o quão dispersos estão seus clientes. Quando você tem uma margem de erro muito grande, quer dizer então que as pessoas que responderam a sua pesquisa, elas não têm assim um padrão de resposta. Isso quer dizer que agradou muito a muitos, mas desagradou também muito a muitos outros. Então você não tem uma variabilidade, você tem uma variabilidade muito alta, então você não tem assim um dado tão forte, tão conciso. Agora imagina só que a sua média foi 75 e a sua margem de erro foi de 3%. Isso quer dizer o quê? Que os respondentes estão variando entre quanto e quanto aí? 75 menos 3 dá 72 e 75 mais 3 dá 78. Então está variando entre quanto? Entre 72% e 78%. Isso quer dizer que realmente isso é uma visão bem próxima da realidade que o seu atendimento do caixa oferece. Quer dizer que sua nota ali realmente é um valor em torno dos seus 75%. Certo? Ou seja, as pessoas realmente veem aquilo ali como 75% de quê? De aprovação do quão bom é o atendimento do seu caixa. Perfeito? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu não. Não? Beleza. Então, gente, a ideia que eu estou passando para vocês aqui agora é justamente a ideia que rege o pensamento estatístico. Ou seja, eu vou ler para vocês na íntegra. Olha só, eles nos ensina a incorporar essa variabilidade na tomada de decisão. Aí você fala bem assim, professor, no caso aí eu entendi o caso da fila, eu entendi o caso da fila. Mas como é que funcionará isso aí, por exemplo, na implantação de um produto? Você vai vender lá picolé esquimó, não vai? Vender picolé esquimó? Então o que acontece? Imagina só que se fosse a mesma pesquisa, você vai lá e pergunta às pessoas o seguinte: qual o seu nível de satisfação ao comer, né? Ou vamos melhorar isso aí. Qual seria a probabilidade de você comer, escolher um picolé esquimó para comer, para chupar, sei lá. Então, olha só. Imagina só que você fez lá essa pesquisa. Então, onde 0 seria a menor probabilidade possível, 100% seria a probabilidade certa, ou seja, você certamente comeria isso daí, esse picolé esquimó. Então, está entre 0 e 100, né, obviamente, probabilidade. Aí você vai lá e faz uma pesquisa e tira a média aritmética das respostas dos respondentes. Aí você vai lá e teve 75%, tá certo? 75%. Aí você vai falar bem assim para o dono da empresa: olha só, que bacana. Em média, 75% das pessoas disseram que vão escolher o picolé esquimó para chupar. Aí o dono da empresa falou assim: pô, 75%? Bacana, né? Aí ele fala bem assim: e como que é a variabilidade? Olha só, um administrador top, ele vai perguntar: qual a variabilidade desses dados aí? Se você vira para ele e fala bem assim que a variabilidade é em torno de 20%, isso quer dizer o seguinte, que os respondentes variaram entre quem? Entre 55% e 95%. Já comentou isso anteriormente, né? Aí ele vai falar bem assim: puta, entre 55% e 95%, então o menor valor possível é 55%, né? Ou seja, é quase a dúvida, né, entre sim ou não. 50% de chance de sim ou não. Então o que acontece? Isso balança o administrador, o dono da empresa. Se você dissesse bem assim para ele que a variabilidade foi em torno de, a margem de erro foi em torno de 2%,
Então isso aí ficaria entre quanto? Entre 73% e 77%. Ou seja, está acima de 70%. Acima de 70% de chance de escolher o esquimó para comer e falar bem assim, eu vou implantar, eu vou começar a vender picolé esquimó lá em Guarapari. Vocês estão entendendo, gente? Pessoal, todo mundo entendendo aí? Fala comigo. Sim, professor. Beleza? Estão conseguindo captar a ideia? Boa. Então vamos lá. Vamos continuar. Então voltando aqui agora, eu coloquei um exemplo aqui agora de consumo de gasolina. Isso aí vocês vão ver, mas eu já dei 2 exemplos aqui que já são suficientes, tá certo? Então isso aqui depois vocês dão uma olhadinha lá na apresentação para vocês verificarem. Vamos começar aqui agora algumas definições que vocês já utilizaram. Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender que estatística tem 2 fases. Uma que é a fase descritiva e outra que é a inferência, né? A fase descritiva é aquela que vai fazer com que você reconheça o dado, colete o dado, reconheça o dado, colete o dado, produza dados de tabela, gráfico, tudo com esses dados para você poder tirar todas as informações dele, certo? Então, essa aí é a primeira fase, onde você tira lá os dados de centralidade, de dispersão, ou seja, média, moda, mediana, depois vem os desvios médios, desvio padrão, variância. Então isso aí é a primeira parte, que é a estatística descritiva. A segunda parte aqui é a parte da inferência. Essa parte da inferência é a parte mais inteligente da estatística, é aquela onde você lida com informações de probabilidade, né? Então o que acontece? Essas informações utilizando probabilidade, você vai entender o que é uma variável aleatória, o que você fazer. Quando você fala que você vai inferir, quer dizer que você vai supor alguma coisa. Você vai dizer alguma coisa sobre um determinado assunto. Então, quando você vai inferir sobre uma determinada população, por exemplo, você vai analisar qualquer característica que essa população tenha, pautado em probabilidade, certo? Então, por exemplo, imagina só que eu queira inferir sobre a implantação do picolé esquimó lá em Guarapari, a implantação da venda do picolé esquimó lá em Guarapari, certo? Aí você fala bem assim, olha só, de acordo com o que eu tenho aqui agora, eu vejo que para poder vender 1000 picolés lá em Guarapari, a probabilidade da população comprar esses picolés é em torno de 70%. Ou seja, você vai lá e vai fazer a inferência seguinte: sim, nós devemos vender picolé lá em Guarapari, certo? Porque está pautado em quem? Está pautado numa variável. Essa variável é o dado que você está analisando. E esse dado que você está analisando deu 70% de chance de quê? De ser vendido, certo? Então, a inferência, ela lida com esses dados da estatística mais aprofundados. Claro que também utiliza a ideia da média, do desvio padrão, da variância, mas da variância e da média. Mas a gente lida aqui com distribuição de probabilidade, família de probabilidade de dados discretos e contínuos, né? São informações mais aprimoradas. A gente chega lá, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá devagar, sem estresse, que vocês vão entendendo passo a passo tranquilamente. E não vai ser hoje não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vocês vão ver lá o que são os dados, ou seja, qualquer característica que você vai analisar de uma determinada população. E quando esses dados eles apresentam em ordem, seja crescente ou decrescente, a gente vai chamar isso de rol, certo? Quando eles estão dentro de um conjunto sem ordem crescente ou decrescente, a gente chama de dados brutos. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Gente? Show. Então, ROD pode ser tanto em ordem numérica, alfabética, ou ainda alfanumérica também, certo? Eu vou mostrar exemplo para vocês. Olha só, eu tenho aqui o conjunto U, onde esse conjunto U aqui, por exemplo, imagina que sejam as idades de determinados alunos de uma creche, certo? Aí fui colocando aleatoriamente aqui esses elementos. Aqui são os dados brutos da sua pesquisa.
você foi anotando lá a idade de quem você viu primeiro, tá certo? Se você quiser organizar isso daqui de forma ordenada, seja ela crescente, seja ela decrescente, você vai chamar isso aqui de rol. Perfeito? Tranquilo, pessoal? E aí a gente tem duas definições que são importantes para a gente, que é falar sobre o tipo de dado que você está utilizando. Eles podem ser do tipo contínuo ou discreto. Discretos são aqueles que você tem números inteiros como resposta, tá certo? Então ele só pode assumir valores inteiros. Contínuos pode assumir qualquer valor, inclusive os inteiros, tá certo? Então, quando você fala em dados contínuos, você está falando de dados que podem ter vírgula, né? Por exemplo, 5,7, isso aí é um dado contínuo. Dado discreto são aqueles onde só tem números inteiros como solução. Perfeito? Beleza, pessoal? Perfeito. Ok. Outra informação também é o seguinte: o tipo de dado ele pode ser do tipo quantitativo, que é aquele que informa a quantidade, ou qualitativo, que informa o que? Qualidade. Então isso aqui não tem muita coisa não, né? Por exemplo, o número de pessoas de uma determinada empresa, quantitativo. As idades das pessoas que trabalham no IFES é quantitativo. Qual o peso das pessoas? Quantitativo. Agora, se eu perguntar qual a cor das pessoas que trabalham aqui, aí vai ser qualitativo. Qual o gênero, né? Se é masculino, feminino ou outros, também vai ser o quê? Qualitativo, tá certo? Então, se expressou qualidade, qualitativo. Expressou quantidade, quantitativo. Perfeito? A gente tem aqui agora o tipo de variável, né? Então, o que acontece? Olha só. Se eu falar para vocês em variável nominal, é aquela que o universo ele faz o seguinte. Ela é aquela que vai dar direto o valor do resultado que nós estamos trabalhando. Por exemplo, imagina só o número de transformadores de uma rede, certo? Aí, quando a gente fala em amostra disso, vai ser o quê? A potência desse transformador que a gente está utilizando. Variável por postos é quando você pega lá, por exemplo, vai fazer a manutenção de um determinado conjunto de motores, e a amostra disso aí vai ser o quê? Um motor com o maior nível de vibração. Na verdade, a gente não vai trabalhar muito variáveis do tipo nominal por postos, não. Certo? A gente vai trabalhar Você já fez algum curso de elétrica, professor? Faculdade? Ué, você sabe disso também, cara? Eu sou eletrotécnico formado no IFES, na época era ETEFS, e sou engenheiro de computação pela UFES. É que nos exemplos você citou bastante por resistência, citou motores, citou tanta coisa que eu falei, ué, ele deve gostar de elétrica. Então, só para você ter ideia, eu faço parte da equipe do núcleo de desenvolvimento, núcleo de docentes estruturantes da engenharia elétrica, e faço parte do núcleo que vai fazer o PPC novo do IFES em relação aos cursos técnicos de eletrotécnica. Então eu gosto bastante. Tá? Eu me amarro. Mas é que negócio, são Minha só área exemplos. também. É a sua? Puta que massa, imagina só. Então você vai ser um eletricista com graduação em administração. Você vai abrir uma empresa de eletricidade, né? Eu já tenho uma empresinha. Aí eu fiz o curso para aprender mais algumas coisas, só fazer a administração agora para aprender a gerir ela melhor. Bacana demais, gente. Bacana demais. Só um minutinho, gente. Carol, eu tô dando aula, tá? Depois a gente conversa. Tá bom? Beijo, tchau. Minha esposa, gente. Olha só. Então vamos lá, vamos continuar o rock aqui. O que acontece? Vou passar para vocês agora algumas definições de séries estatísticas, tá certo? O tipo de série estatística, na verdade, depende da variável que você está utilizando, né? E essa série ela pode ser ligada ao tempo, que são as séries temporais. As séries temporais são muito utilizadas, tá, pessoal? Especialmente no ramo científico, por quê? Porque elas dão uma visão com o desenvolvimento do tempo, o que está acontecendo com o dado analisado, certo? Então, o que acontece? Professor, Oi. tem um aluno querendo entrar. Ah, tem? Então vamos lá. Vamos permitir. Permitir. Beleza. Foi, né? Então, voltando. Então, os tipos que eu vou apresentar para vocês e vem aqui na sequência são essas. Temporal cronológica, histórica ou evolutiva, onde a gente está analisando a variável que é o tempo. Certo? A geográfica
territorial espacial, onde a variável é local, tá vendo? E tudo tão ligado ao quê? Ao tipo de variável que eu estou lidando, tá certo? Ou seja, se a gente estiver analisando no tempo, é temporal. Se a gente estiver analisando geograficamente através do local analisado, ela é geográfica. A específica é aquela onde a variável é um determinado fenômeno que você esteja estudando, tá certo? Então, e a mista é aquela que varia, coloca mais de uma informação dessa daqui. Ou seja, eu posso analisar, por exemplo, qual é o número de pessoas que nascem numa determinada região ao longo do tempo. Então, o que acontece? É uma série mista, tá certo? Beleza? Deixa eu ver os exemplos aqui. Então, eu botei aqui uma série temporal, tá vendo lá? Onde a gente tem um ano aqui, o resultado que a gente tem em relação à intensidade elétrica que a gente está trabalhando, setor agropecuário. Tá vendo lá? Então, um ano aqui é o fator que vai fazer com que haja a variação no resultado. Perfeito? A geográfica é aquela onde a informação que eu estou analisando é de acordo com o local que a gente está estudando. Né? O que é específica? É aquela que é de acordo com um determinado fenômeno que você queira analisar. Imagina só que eu queira analisar a resistitividade, né, que no caso é uma característica intrínseca ao material que você está utilizando. Isso aí de acordo com a temperatura que está sendo analisada aqui de 20 graus Celsius. Imagina só, a prata ela vai ter resistividade, o inverso disso é chamado de permissividade, para quem gosta, tá certo? E o coeficiente que a gente está tratando aqui é um coeficiente qualquer atrelado à resistividade desse material que a gente está analisando, tá vendo? É bacana a gente ver, em relação às informações aqui da resistividade, que isso aqui é um dado que não está na realidade de vocês, pelo menos não de todos, mas pode ser, tá? Eu coloquei aqui esses dados, mas imagina só que vocês vão trabalhar numa empresa de eletricidade, como eu estou mostrando aqui agora. Analisar a tabela e saber o tipo de série que você está trabalhando aqui faz com que você tenha um pouquinho mais de informação em relação às outras pessoas que estão trabalhando na empresa. Então a estatística ajuda para isso também. Perfeito? A série mista, aquela que está mostrando aqui no caso, eu até comentei com vocês, né, por exemplo. Você tem uma determinada série específica aqui, tá certo? E aqui está ao longo do tempo. Então, eu misturei aqui, ó, por isso mista, né, porque eu misturei aqui dois tipos de série. Isso aqui é algo que a gente vai trabalhar muito, tá, pessoal? Nessa primeira parte do curso, a gente vai trabalhar bastante, que vai ser distribuição de frequências com dados distribuídos em classes. Certo? O que é uma classe? Uma classe é uma faixa de valores. Vocês aprenderam na infância isso daqui com o nome de intervalo. Isso aqui significa um intervalo fechado no 0 e aberto no 10. O que significa isso? Quer dizer o seguinte, as variáveis de 0 até 10 entram nessa primeira classe aqui. São 47 variáveis que apareceram de 0 até 10. Sendo que o 0 está incluído aqui e o 10 não está incluído na primeira classe. Então, não tem nenhum 10 dentro desses 47 que apareceram aqui. Esses 10, eles vão entrar na classe de baixo. Está vendo aqui? Esse pauzinho aqui indica intervalo fechado no 10 e a falta do pauzinho aqui da barrinha, isso significa intervalo aberto no 20. Perfeito? Isso quer dizer o seguinte, imagina só que eu vou colocar uma pessoa a mais, né? No caso aqui, eu vou colocar uma variável a mais dentro desses classes aqui. Aí você fala assim, professor, o que significa isso aí? Bem, aqui, essa tabela aqui eu não coloquei relativa a nada, tá certo? Mas imagina só que isso aqui seja a tabela de idades das pessoas que moram em um determinado conjunto residencial. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, ó, 27, 76, 89, 96, 99, 100 pessoas. Tudo bem? Tem 100 pessoas aqui. De 0 até 10 anos, eu tenho 47 pessoas. De 10 até 20 anos, eu tenho 29 pessoas. De 20 até 30 anos, eu tenho 13 pessoas. De 30 até 40, eu tenho 7 pessoas. De 40 até 50, eu tenho 3 pessoas. E acima de 50 anos, eu tenho uma pessoa. Certo? Se eu fosse colocar nesse grupo aqui, uma pessoa que tinha 30 anos, que tem 30 anos, perdão, então eu vou acrescentar uma pessoa a mais aqui, que tem 30 anos. Ele não vai entrar nesta classe. Vocês estão vendo a mãozinha aí, gente?
Sim, dá pra ver. Dá para ver o meu mouse mexendo? Beleza. Aham. Então, olha só, uma pessoa de 30 anos não vai entrar nesta terceira classe. Ela vai entrar nesta quarta. Por quê? Por causa do intervalo fechado no 30 aqui, tá vendo? As pessoas de 30 anos, elas entram aqui na de baixo. Aí você fala assim, então por que não bota aqui 29, professor? Simples. É porque, na verdade, a gente está falando aqui de idade, né? Aí na idade a gente coloca números inteiros, 20, 30 anos, não sei o quê. Mas imagina só que você estivesse falando de peso, tá certo? De peso. Então o que acontece? De 20 até 30 quilos. 30 quilos não entra aqui, nessa terceira classe. Mas 29,99999 quilos entra aqui. Certo? Ou seja, entra bem próximo do 30. Mas o 30 ele já entra na classe de baixo. Todo mundo entendeu por que eu não coloco 29 aqui? É que a gente às vezes não conta só com números inteiros. Conta também com números o quê? Decimais. Variáveis contínuas. Tá? Dúvida aí, gente? Por mim, tudo bem. Aqui por enquanto tudo ok, professor. Tá tudo ok, gente? Beleza, então vamos continuar. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre a estatística, a gente tem isso, né? O conjunto de dados que vão ser analisados. Cada elemento que está sendo utilizado dos meus dados, por exemplo, imagina só que o conjunto de dados sejam as idades de uma determinada, as idades das pessoas de uma determinada empresa, certo? Então, o conjunto de dados vai ter todas as idades desse povo. Cada elemento é cada idade, tá certo? Sendo que cada idade dessa aí é o quê? Ela faz parte da observação do conjunto que a gente está analisando. O que é a variável? A variável é a característica que eu estou analisando dessa população, desse conjunto de dados. Por exemplo, nesse caso que eu falei aqui agora é a idade, né? Então a variável é a idade. E o que é a população? A população, no caso, é a empresa que a gente está analisando. Certo? A empresa que a gente está analisando. Imagina só, a gente tem que ter em mente, pessoal, quando a gente fala em estatística, que tem diferença entre você fazer uma análise estatística e fazer uma análise de uma população. Você analisar uma estatística não é você analisar todas as informações de todos os elementos de uma população. Uma estatística é você analisar uma variável, ou seja, uma característica, de uma amostra dessa população. Quer ver o exemplo? Imagina só que tem aqui na nossa sala de aula agora. Deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui. Agora tem 15 pessoas, tudo bem? Então imagina que a população seja aqui, a nossa videoconferência. Eu vou chamar de sala de aula, porque é o costume de dar aula, eu falo assim, tá, gente? Então imagina que aqui nossa videoconferência seja a nossa sala de aula. Então a nossa sala de aula é a nossa população. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a estatística aqui agora, cuja variável vai ser o peso de vocês. Tá certo? Se eu pegar e coletar todos os pesos de vocês e descobrir qual a média de pesos da galera, eu não estou analisando uma estatística dessa população. Eu estou analisando uma característica. A característica é quando a gente conhece todos os elementos da população. Todos. Isso é característica. Só que no caso aqui, imagina só que eu quero fazer um processo mais rápido, menos custoso. A gente vai ter o que a gente chama aí de análise estatística. Então imagina só que eu vou pegar aqui, dessas 15 pessoas, eu vou pegar só um terço. Então eu vou pegar 5 pessoas. Eu vou analisar quais são os pesos dessas pessoas, tirar a média, e aí, através de um processo estatístico, eu vou estimar que a média da população seja próxima da média de peso de vocês. Certo? Então, quando a gente faz uma análise estatística, a gente não analisa todos os elementos da população, somente de uma amostra. Tá certo? E o que é a amostra? É uma parte representativa dessa população, ou seja, é uma parte da população que possa representar, que possa realmente fazer com que o resultado dessa análise da amostra seja bem próximo do resultado da análise da população. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendendo bem? Tranquilo. Beleza, Tudo né? bem. Show. É ruim quando não tem a sala de aula, porque não tem como bater papo com vocês, assim, olhando no olho, batendo papo direto. Aí fica cansativo.
Mas vamos lá, vamos continuar que tá interessante aqui mostrar tanta informação. E o que é uma amostragem? A amostragem é um processo para você fazer a coleta de dados de uma determinada população. Ou seja, um processo para você poder colher as amostras que vão ser analisadas. Tá? Então, a gente aprende algumas técnicas de amostragem e eu vou falar daqui a pouquinho para você, tá certo? Para vocês aí. São 3 fases que a gente analisa aqui agora: o planejamento da sua pesquisa estatística, a coleta dos dados e depois da coleta dos dados você vai fazer a crítica e a apresentação dos dados que você vai ter. Fez essa crítica, você vai apurar e vai verificar quais são os resultados que vocês obtiveram. Fez isso daí tudo, você vai apresentar então as respostas da sua pesquisa e dos dados que vocês obtiveram na sua coleta. Perfeito? Bem, a ideia de hoje era falar sobre tabelas e gráficos. Então isso aqui a partir de agora já é matéria nova. E apesar de ser matéria nova, não tem muita coisa não, entendeu? É bem simples o que eu vou mostrar aqui agora. A gente vai mostrar para vocês aqui a ideia da apresentação, tá certo? E vou mostrar para vocês a ideia de o que é uma variável categórica, uma variável numérica. A categórica é aquela variável qualitativa que a gente estava analisando, tá certo? E o detalhe é o seguinte: a variável qualitativa, não só porque ela é qualitativa, que ela não possa ser quantificada. Aí você fala assim: como assim, professor, quantificada? Calma aí, gente, tem um mosquito aqui arrebentando. O que é isso? Variável qualitativa quantificada. É aquela que é categorizada, tá certo? Olha só, deixa eu mostrar esse exemplo aqui. Você atualmente possui ações ou títulos? Aí você tem as respostas: sim, não. Aqui eu não quantifiquei. Não quantifiquei aqui, certo? Aqui eu categorizei, coloquei sim e não. Mas se eu quisesse categorizar, se eu quisesse quantificar uma variável qualitativa, como é que eu faria isso? Vocês fazem isso direto, eu fiz aqui já hoje. Eu fui lá e fiz o seguinte: imagina só que eu queira analisar o nível de satisfação das pessoas que estão sendo atendidas no caixa da minha empresa. Lembra que a gente fez isso aí agora? O que aconteceu? A gente viu o seguinte, que eu coloquei lá em porcentagem o nível de satisfação das pessoas. Então eu quantifiquei uma variável qualitativa. Porque satisfação não é quantidade. Né? Você está satisfeito, você está insatisfeito, está nada satisfeito. Então o que acontece? Eu peguei algo que deveria ser trabalhado como categórico e quantifiquei. Isso é super natural em pesquisa, tá? Para você poder expressar a ideia da satisfação em termos de percentual. Então o que acontece? Mas se você fosse fazer aquilo de forma categórica, que é a variável qualitativa do formato categórico, você diria: qual é o seu nível de satisfação? Nada satisfeito? Pouco satisfeito? Faltou insatisfeito, né? Insatisfeito? Nada satisfeito é a mesma coisa, né? Pouco satisfeito? Satisfeito? Muito satisfeito. Então isso aí está sendo o quê? Está sendo categorizado. Perfeito? Então você tem uma variável que é do estilo qualitativo categórica. Beleza? Então, isso aí eu já bati o papo com vocês. A quantitativa, é aquela do estilo numérico, né? Aquela que a gente viu que pode ser do estilo discreto ou contínuo. Discreta é aquela que indica a quantidade inteira, contínua, ou seja, vai ser um número decimal qualquer. Coloquei como exemplo aqui o número de livros que você lê. E como contínua, qual a sua altura. Ninguém fala que tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, não é isso. Você mede 1,80 m, você mede 1,70 m, 1,50 m, né? Perfeito? Todo mundo beleza, gente? E aí, povo? Beleza. Vocês tiveram uma baita revisão agora das primeiras semanas, hein? Eu fiz uma revisão geral aqui da primeira semana agora para vocês. Mas vamos continuar. Olha lá. Então, a gente dá daqui o seguinte, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui agora, né? Que quando a gente pega lá os valores e os dados e trabalha com esses dados numéricos, a gente vai organizar esses caras em forma de tabelas e gráficos
para poder ficar mais simples a compreensão da série que você está utilizando. Perfeito? E quando a gente trabalha com dados categóricos, é mais fácil a gente fazer com que isso aqui seja tabulado em categoria, para poder ficar simples a análise, né? O sim, não, muito pouco, nada. Então fica simples você fazer a análise desta forma. Perfeito? Outra coisa que é bacana também utilizar é o seguinte: quando você tem muito dado para poder ser exposto, você fazer um gráfico, ele fica mais simples de ver, ou seja, o visual dele fica mais perceptível. Você consegue ter uma noção rápida da informação que seus dados estão querendo passar quando você tem um gráfico simples para poder fazer a análise. Imagina só que você tem um gráfico lá onde mostra, por exemplo, qual foi a arrecadação financeira da empresa ao longo de 10 anos. Ao invés de você pegar uma tabela e mostrar lá 10 valores na tabela, para o camarada fazer a comparação, faz um gráfico de barras lá, que esse gráfico de barras, o camarada bateu o olho e vai falar assim, ó, no ano tal, a empresa despontou, hein? É rápido, é muito rápido, entendeu? Então o gráfico ele tem essa facilidade por conta disso. Perfeito? Isso aqui foi uma citação, olha só. O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é de produzir no investigador, no público em geral, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rapidamente a compreensão do que as séries que estão apresentadas. Então, isso aqui é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu acabei de falar isso daqui, tá certo? Esse aqui agora foi Crespo falando, tá certo? Antônio Crespo falando no livro dele. Vou mostrar uma tabela aqui agora, né? E aqui estão os itens da tabela que vocês vão analisar depois. Isso aqui, gente, é preciosismo meu, mas para vocês saberem o que tem cada coisa que tem na tabela, eu coloquei para vocês aqui as informações para vocês analisarem posteriormente, tá certo? Então, informação simples, né? O que é título, o que é o cabeçalho, em relação às linhas que estão sendo analisadas, o que é uma casa, uma célula de uma linha, né? O que é uma coluna indicadora, o que é uma coluna numérica. Então, coluna indicador, coluna numérica, linha indicador, linha numérica, por aí vai toda a vida. Então, essas informações aí vocês podem analisar passo a passo posteriormente. E agora a gente tem o seguinte, olha só, alguns tipos de tabela, né? A tabela aqui eu coloquei como tabela resumida, só que vocês analisam aqui como uma tabela comum qualquer, tá certo? Aqui isso aqui é uma tabela comum, ou seja, a gente chama de tabela resumida porque tudo em tabela tem essa ideia de que vai resumir a informação que está sendo querendo passar, certo? Ou seja, você quer passar uma determinada informação, então a tabela serve para resumir aquela informação. E aí você pode colocar esses dados em tipos de gráfico, né? Gráfico de barras. A gente fala aqui o gráfico de barra, na verdade, é barra horizontal, certo? Quando a barra é vertical, isso é chamado de gráfico de coluna. O gráfico de pizza, que é aquele onde você mostra lá as fatias da pizza que a informação pegou. Ele é bem rápido para você entender, em termos de porcentagem, qual é o maior e qual é o menor que está sendo utilizado. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, eu coloquei aqui a estrutura do consumo de derivados de petróleo em 2005 e 2030, tá vendo? O que acontece? O diesel em 2005 tem 38%, o diesel em 2030 a gente tem uma expectativa que esteja em torno de 43%, sendo que o querosene vai ter 4% e o óleo combustível 4%. Aqui, querosene 3% e mais parecido que a gente tem para poder diminuir é o óleo combustível, certo? Então o que acontece? Você consegue ver rápido aqui o maior e o menor e os menores elementos que estão sendo apresentados dentro do gráfico de pizza. Isso aqui em termos percentuais, tá? E gráfico de barra, não coloquei gráfico de barra aqui não, mas o gráfico de coluna que está faltando passar aqui, vocês, são aqueles barras verticais, tá certo? O diagrama de Pareto nada mais é do que você colocar os dados que você está oferecendo em frequência relativa acumulada. Pode ser frequência também natural acumulada. O que é isso aí acumulado? Ou seja, você vai somando a frequência dos dados que você está analisando até atingir o todo de quem de 100%. Certo? Eu sugiro que vocês dêem uma lidinha nisso daqui, gente, depois. Eu coloquei só para poder vocês, como a título de curiosidade, tá certo? Não vou cobrar isso de vocês, mas é legal para vocês terem uma ideia do que é o princípio de Pareto e como que ele funciona, né? A divisão 20-80. Isso é algo bem legal.
Tá. O que acontece? Isso aqui agora já também é preciosismo, tá, pessoal? Imagina só que eu tenho os dados aqui agora e eu quero ordenar esses dados, eu coloco em ordem crescente ou decrescente. Tá vendo? Aqui estão desordenados e aqui eu coloco uma ordenação crescente dos meus dados. Então, essas informações são bem bobinhas mesmo, tá certo? Disposição ramo e folha é algo que a gente não vê muito utilizar, tá certo? Não utiliza muito, mas ele facilita muito a vida da gente quando a gente quer fazer uma representação resumida em termos de grandeza dos dados analisados. Vou colocar como exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloco lá. Olha só, quer ver? Imagina só. Deixa eu pegar aqui o dado. Não coloquei aqui o conjunto, esqueci de colocar o conjunto. Foi até bom ter feito isso. Perfeito? Faltou colocar um conjuntinho aqui agora. Tá, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui em cima do slide. Não estou conseguindo anotar não. Mas tá, eu vou anotar assim, quer ver, gente? Ó. É porque é o PDF. Não, mas em cima do PDF eu consigo anotar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print screen disso. E vou no Paint. Não precisa nem no Paint não. Posso ir na caneta aqui e abrir o quadro, né, o whiteboard. Ok. Deixa eu ver se eu consigo escrever nele. Ok. Então é o seguinte. Imagina que eu queira fazer aqui agora a distribuição de ramo e folha, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, gente, e vou verificar quais são as casas decimais que a gente tem aqui. As casas decimais, desculpa, gente. A unidade de dezenas que nós temos aqui em relação aos dados que nós temos. São 7 dados, tá vendo? Então a gente tem esses caras em ordem crescente. A gente pode colocar aqui o menor de todos é 73. Depois 78. 78 mais uma vez. Não é isso aí? 78 mais uma. Depois tem quem? 85, não é isso? Depois eu tenho 88 e finalizamos com 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? O ramo e folhas que a gente está analisando aqui agora, imagina só que eu vou pegar aqui e vou analisar em relação à unidade das dezenas. Então, em analisar a unidade de dezenas, eu tenho o 7, eu tenho o 8 e tenho o 9. Certo? O 7 eu tenho o 7 com 3, o 7 com 8, o 7 com 8, o 7 com 8. Não tem mais ninguém. Eu tenho o 8 com 5, o 8 com 8, e depois eu tenho o 9 com 1. Pronto, está aqui. O diagrama de... Oh, caramba. O diagrama de ramos e folhas. Tudo bem? É quase uma brincadeira, mas é uma forma de você ordenar e organizar os seus dados. Perfeito para vocês? Fica bem nítido aqui a maior concentração dos dados que você tem e a repetição que você tem aqui maior em relação ao 78. Vocês vão ver mais tarde que é chamado de módulo. Perfeito? Alguém quer perguntar alguma coisa aí, gente? Vocês entenderam o processo? Dúvidas? Meninos. Por enquanto aqui é bem de boa. Meu medo é o que vai vir futuramente. Não preciso ter medo disso não. Vamos lá, vamos continuar. Eu entendi direito como faz. Mas para que vai usar isso? Nossa, eu ia perguntar a mesma coisa. Uso prático. Uso prático você só usa se você quiser, cara. Assim como qualquer representação de dados, você só usa se você quiser. Isso aqui é só mais uma forma onde você... Mas tipo assim... Pode contar. Sim, mas assim, um caso onde ele é aconselhável apresentar desse jeito. É quando você está lidando com uma estrutura de grandeza
onde você possa, por exemplo, é igual eu fiz aqui agora, a gente utilizou a estrutura de grandeza, onde é importante para mim dos ramos ali foi você verificar a unidade das dezenas, né? Então, se você puder explicitar os seus dados utilizando uma determinada característica dele, você pode utilizar o gráfico de ramos e folhas, tá certo? Vou te falar a verdade, eu acho que eu nunca usei isso aqui na vida prática e na vida real, nunca usei isso aí não. Eu nunca usei, certo? Mas eu estou passando a informação para vocês, se vocês quiserem utilizar, qualquer dia fique à vontade. Beleza? Beleza. Ok. Vamos lá, voltando. Aqui eu coloquei um exemplo e depois vocês dão uma olhadinha. Perfeito? Tudo bem, isso aqui eu já bati papo com vocês. Como é que faz para vocês terem a distribuição de frequência. Eu não vou me ater isso aqui agora, que não é interesse dessa aula falar sobre isso. Tá certo? Isso aqui é só para vocês poderem ter o primeiro contato com a distribuição de dados em classes. Mas eu vou falar passo a passo de um desses camaradas aqui posteriormente, tá bom? Então, isso daqui não é interessante para a gente aqui não. Eu coloquei aqui uma distribuição de frequências, mas a ideia não é justamente trabalhar com isso aqui agora não, tá, gente? Isso aqui é só para vocês terem o primeiro contato mesmo. Perfeito? Ok. Então, a ideia é que agora que a gente trabalha os estilos de gráficos, né? E o histograma, ele é um tipo de gráfico. Por que eu coloquei as informações antes? Porque o histograma é a forma de representação gráfica dos dados distribuídos em classes. Isso aqui eu já comentei com vocês, os dados distribuídos em classes, tá vendo? A classe que vai de 0 até 160, isso aqui eu comentei com você anteriormente no exemplo que eu dei a respeito das idades, e outro foi o peso. Eu falei isso há pouco aqui agora, tá? Então, se eu quiser representar isso aqui através de uma forma gráfica, a gente utiliza o que a gente chama de histograma. O histograma é um gráfico de colunas, está vendo lá, está vendo aqui agora? Onde a base dele é justamente a classe que você está analisando, perfeito? Normalmente o histograma vem junto, ele vem agarrado aqui, por quê? Porque o limite dessa classe anterior, o limite superior da classe anterior é o limite inferior da classe posterior. Ou seja, o limite superior de uma classe é o limite inferior da outra. Tá certo? Então isso daqui é chamado de histograma, que nada mais é do que o gráfico que representa o quê? Os dados dispostos em classes. Beleza? Se eu pegar aqui e unir os pontos médios desses caras, dessas colunas aqui agora, e fizer uma linha, traçando a linha, encostando nesses pontos, a gente chama isso aí de polígono de frequência. Tá certo? Aqui eu coloquei um polígono de porcentagem, mas é chamado de polígono de frequência, que acontece justamente ligando os pontos médios de cada coluna dessa daqui. Perfeito? O formato de ogiva nada mais é do que a ideia do gráfico de Pareto, mas só que utilizando aí a frequência acumulada, como a gente está verificando aqui agora. Ou seja, junta do zero, sai do zero e, obviamente, vai agregando até quem? Até os 100%, que são todos os dados da nossa pesquisa. Se você der uma olhada lá no histograma, o histograma ele utiliza aqui os percentuais. Aqui ele utiliza os percentuais. Aqui a gente pode utilizar os percentuais, e se a gente for utilizar os dados com a frequência acumulada, o que é a frequência acumulada? É aquela que vai somando as frequências relativas. Por exemplo, até 160 eu tenho 10%. Até 320 eu tenho 30%. Deixa eu ver o que está acontecendo realmente aqui agora. Até 160 eu vou ter em torno de 57% nessa linha de baixo aqui. Ah, pessoal, esqueci de falar, eu sou daltônico, eu não sei essas cores não, tá? Eu acho que isso aqui é azul, isso aqui é vermelho, tá certo isso? Tá certo? Tá certo. Tá certo. É azul e laranja, eu acho. Ah, então tá. Então, Vermelho, não sei laranja mesmo. Então eu só tô... Caraca. É laranja mesmo, mas não tem problema não, a Exatamente. gente então é entendeu. azul e laranja, né? Isso. Ótimo. Você Então, me o que confundiu acontece? agora, professor. Pô, bicho, né? Tranquilo, mas eu que não sei mesmo, entendeu? Aí o que acontece? Então, a gente tem aqui o gráfico laranja, o gráfico do carvão, e o gráfico azul, o gráfico da biomassa, né?
Então vocês estão vendo lá que até 160 aqui, a gente tem 57%, em torno de 57% para o carvão, em torno de 80%, 81% ali para a biomassa. Se a gente subir o limite para 320, isso vai estar em torno de quanto? De 60% para o carvão, em torno de 83% aí para a biomassa. E o que acontece? Isso aqui vai ficando cada vez maior, por quê? Porque são as frequências acumuladas. Ou seja, até aquilo ali eu tenho quantos por cento? Até 320 eu tenho quantos? Até 480 eu tenho quantos por cento? Até 480 eu tenho que somar todas as classes anteriores, tá vendo? Até 640 eu tenho que somar todas as classes anteriores. Até 800 eu somo todo mundo, por isso que dá o quê? Dá o 100%, tá vendo? Então ele tem que sair a partir do zero e chegar até o 100% que a gente tem lá a nossa ogiva representada. Beleza? Ai, ai. Beleza. Queridos, dúvidas? Quem tem dúvida? Gente, estou falando com vocês. Por enquanto aqui tá tudo ok, professor. Tá tudo beleza? Para quando nós temos, tipo assim, 3 variáveis, qual é o melhor gráfico para usar? Quando você tem 3 variáveis, qual é o melhor gráfico? Por exemplo. Faz. Você pode montar gráfico de colunas, gráfico de barras, onde você tem aí, aqui, ó, tá vendo? Ao invés de você ter duas barrinhas aqui, você bota 3. Não tem esse, como eu posso dizer, o melhor. É aquele que você gosta mais, que se sente mais confortável na sua apresentação, entendeu? Perfeito? O que fica ruim de mostrar é gráfico como é que fala? De pizza com mais de uma variável. Eu não gosto, nunca gostei. Mesmo porque eu sou daltônico, eu não consigo ver as cores, entendeu? Ao infeliz faz lá um gráfico 3D para poder mostrar a diferença aqui. Ou então ele fica colocando aqui camadas em cima, onde as camadas diferem só por causa da cor. Cara, não tem como, detesto isso, entendeu? Então se você puder utilizar gráficos de colunas ou de barras, né? Barras são as horizontais e colunas são as verticais. Se você puder utilizar isso daí, e também com a coloração, pensando nos infelizes dos daltônicos, se ajuda muito, tá, gente? Gostaria muito que vocês pensassem isso a próxima vez que vocês fossem fazer uma tabela para apresentar para qualquer um. Tem uma paleta de cores que qualquer ser humano consegue enxergar, inclusive os que tem problema, tipo eu assim com cor, entendeu? Que são os daltônicos. Então vocês utilizam no gráfico de colunas e olha lá, por exemplo, isso aqui dá para perceber perfeitamente a diferença entre um e outro. Eu não sei qual cor é. Agora eu sei, né, que é azul e laranja, mas que dá para qualquer um perceber que são diferentes, dá. Você pode não saber qual cor é, mas que são diferentes, são. Então o que acontece? Existem paletas de cores que fazem com que seja bem perceptível. Agora o camarada botar um rosa e um azul, putz, eu não consigo saber nem o que o cara está falando de diferença entre um e outro. Entendeu? Beleza? Você que me perguntou aí, quem foi que perguntou mesmo? Luiz. Entendeu, Giovanni? Como é que foi aí a história? Foi o Luiz que perguntou. Ah, não foi você, não. Foi o Luiz. Não, mas eu entendi. Fica preferência. Entendi. Perfeito. Gente, quem tem mais perguntas aí, fique à vontade. Só para vocês saberem, eu consegui terminar a nossa aula já. Nós estamos terminados. E aí, a partir de agora, é só tirar dúvida mesmo de vocês. Tá bom? Dúvidas? Ô, professor. Pode falar. Veja só, estatística é muito. Eu percebi que usam muito gráficos e tudo mais. Achei interessante que ninguém comentou de Power BI. Você não aconselha essas coisas, não? Eu não entendi o que você falou. Power BI Você já ouviu falar? Power? Não. Power BI é um programa de criação de gráficos e relatórios e tudo mais, para apresentação. Não. Power. Ah, sim. Power BI. É isso? Isso. Power BI. Não, nunca ouvi. Porque é o seguinte, eu não utilizo essas plataformas, não. Eu utilizo R. Entendeu?
Então, era a respeito do R mesmo, que eu pensei, poxa, Power BI, tô fazendo um curso de Power BI, Hum, e a respeito do R eu não entendi muito bem lá, tipo, eu fiz o download e tudo, tô tentando entender um pouco melhor. Se bem que eu custei entender o Power BI também, eu tô aguardando mais. então, na verdade, o que é que acontece, cara? Softwares de formação gráfica tem infinitos, né, bicho? Tem muito software. O mais fácil de todos é o Excel, né? Então, se eu for cobrar alguma coisa de vocês, eu vou cobrar que no máximo vocês façam alguma coisa no Excel. Perfeito? Essa plataforma que você está colocando aqui agora, esse BI, né, esse Power BI que você está me oferecendo aqui agora, é mais uma informação bacana aí pra gente, beleza? Eu não conheço, eu desconheço. Como eu falei para vocês, eu trabalho é com R. Então, tudo que eu faço em relação a gráfico, a apresentação, eu faço utilizando o ggplot. Olha só, ggplot R. Eu utilizo um pacotezinho do R para poder gerar. E os gráficos são fenomenais. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens aqui para ver se aparece. Olha só os gráficos. Tá vendo lá? É nesse nível aqui os gráficos que a gente utiliza. Bem personalizado. Nossa, perfeito. E você tem controle de tudo, cara, dentro dele, tá? Olha só isso daqui. Lindo, né? Então, mas o que que acontece? Olha isso daqui 3D. Perfeito. Mas enfim, eu gostei da sua informação. Obrigado por você trazer mais uma pra gente. Fica aí gravado. Quem quiser dar uma olhadinha, já sabem até quem é que vocês podem procurar para poder tirar dúvida posteriormente, né? Essa Tem até um. programação, a programaçãozinha do R, mais ou menos, você vai deixar uma aulazinha falando do R, professor? Deixar Ah, sim. Tipo o scriptzinho dele, mais ou menos. Com certeza, com certeza. Assim, não vou cobrar de vocês, tá, Thiago? O Thiago falou comigo, não foi? Fui eu. Então, Thiago, eu não vou cobrar de vocês. Mas que eu vou deixar para vocês lá dar uma olhadinha, com certeza eu vou. Na verdade, eu já até coloquei na página. Não, deixa eu ver aqui se eu coloquei na página alguma coisa introdutória sobre o R. Lá no muro. Só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui, porque é costume meu colocar alguma Acho que você coisa. Colocou somente downloads e tudo mais, pediu Aham. até o exercício. Ah, foi. Vídeo áudio, estatística, Brasil estatística, como está. Ah, como Como instalar. instalar o R. Ah, tá. E depois foi o meu primeiro script, né? Material complementar. Ah, o guia do R. O guia do R aqui, cara, esse material complementar, é um completaço, tá? Isso aqui é um curso completo de R, né? Se você conseguir ver, conseguir dar uma analisada nisso daqui, você já estudou tudo. Tem tudo que passo a passo, um script pronto, tá vendo? Ah, aqui, ó. Você pode fazer Ctrl C, Ctrl V e já jogar dentro do R, tudo que você quiser você já faz, explicando passo a passo o que são as funções, como é que você chama a função. Sabe, o que eu posso fazer é o seguinte agora, eu vou dar uma olhada na internet, que eu tenho certeza que tem uns vídeos maneiros, que ensina você a fazer, ensina até criança a brincar com R como se fosse videogame, entendeu? Só para você ter ideia. Então o que acontece? Se você pegar esse vídeo, só fazer só assistir, depois pegar esse material aqui, copia e cola, você já vai entender todo o processo do R já. E aquele negócio que eu estava falando com vocês aí agora. Né, eu estava até comentando aqui com o Giovanni, que deu o Power BI aí pra gente aí. O que acontece? Tem muito software, gente. Só que um software completo de análise estatística é o R. Tá? O R, só para você ter ideia, ele é pré-requisito para você entrar em muita empresa que faz análise de dados. Eu tenho um colega que fez doutorado comigo lá na França, que ele foi contratado numa empresa porque ele é especialista em R. Inclusive, ele é criador de pacotes para o R. Pacotes de funções, né? Esses pacotes de funções que a gente encontra. Tipo esse ggplot que eu mostrei para vocês aqui, isso aqui é um pacote, ou seja, é um conjunto de funções já pré-definidas, que foram feitas por outra pessoa, entendeu? Você já pode utilizar direto sem ter que criar a função. Isso aqui tudo, você entra na internet e fala bem assim, ó, quer ver, ó? É tudo assim, ggplot, quer ver, deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer em português, eu nunca faço em português. Como
fazer um gráfico no ggplot. Deixa eu ver aqui. Porque geralmente eu não faço em Professor, português. enquanto está carregando, só uma perguntinha. Uhum. Sobre o Padlet e a nota de aula, a gente teria que pegar um desses dois exercícios que tem no arquivo que você estava apresentando agora há pouco, fazer e colocar lá? Um desses dois aqui? Na verdade, eu não coloquei nada para Padlet ainda não. Nada. Não? Não, nada, Ok. nada. Tá certo? Nada deles foi pro Padlet ainda, né? Mas deixa eu mostrar aqui. Eu vou sair daqui para poder mostrar isso que você falou, tá? Depois eu vou voltar lá no gráfico, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou voltar. Aqui, ó, na semana 4, eu coloquei lista de exercícios, tá vendo lá? Na semana 4. Sim, sim. Então, na semana 4, você começa com os exercícios. Esses daqui vocês vão postar, tá bom? Vocês vão postar. Eu gostaria que vocês postassem para vocês mesmos ter noção das respostas, porque eu não coloquei solução, tá vendo? Eu coloquei isso aqui para vocês poderem discutir, colocar as respostas no Padlet e discutir entre si as respostas que vocês obtiveram. É claro que antes da prova eu vou colocar, bem antes da prova eu vou colocar as respostas. Mas eu quero primeiro que vocês postem isso aqui no Padlet. Tá certo? Tem que postar antes da prova, tá, gente? Que quando eu der a solução já não tá valendo mais. Beleza. Beleza? Mas eu estava falando lá agora o seguinte, como fazer um gráfico no ggplot. Então, olha só, criando o gráfico no ggplot. É muito basiquinho mesmo. Vocês vão ver lá que tem explicação total aqui, de passo a passo. Boa tarde, galera, tudo bom? Quem fala é o Diogo, da Inferir Estatística. Vim trazer um exemplo para vocês de como construir um gráfico no R com ggplot 2. Um gráfico que tem um visual um pouco melhor do que simplesmente usando a função plot no Beleza. R. ggplot 2 é uma... É isso, tá, gente? Então, bem facinho mesmo, não tem mistério não. Só que você tem que sentar a bunda e estudar, né? Não tem jeito não, tá? Tem que realmente ter paciência, ler, ver como é que funciona. Mas depois que você aprendeu, meu filho, você toma até raiva do Excel. Você fala bem assim, nossa, pelo amor de Deus, o que é isso? Entendeu? Mas por enquanto, quem não está com tempo para poder em caso se empenhar mais nisso, utilize Excel mesmo, não tem problema não vou cobrar de vocês não. Isso é um bônus, como eu disse anteriormente. Ou seja, para entender como um presente para vocês e não um peso para vocês carregarem, tá? Alguma outra pergunta, gente? Pessoal? Por enquanto, não. Não? Então, Professor, tá pra bem. mim tá tudo bem também. Que legal, Grazi. E aí, quem tem mais perguntas? Se não tiver pergunta, eu vou fechar a aula, hein? Tudo certo aqui, prof. Show de bola, show de bola. Semana que vem, gente, a aula vai ser assíncrona, tá? Então, semana que vem a gente não vai ter esse encontro, não. Perfeito? Eu vou marcar a aula síncrona de tempo em tempo. Só para poder bater papo, ver como que vocês estão lidando. Então, quando for uma matéria que eu estiver preocupado com o aproveitamento de vocês, né? Porque quando tiver essas matérias de cálculo, eu prefiro pegar essas aulas que estão prontas, que os caras são perfeitos, né? Para poder explicar isso daí utilizando o material. Porque olha só como que eu sou bom escrevendo na tela. Tá vendo? É horrível. Isso é horrível, detestável. Então, quando for o caso dos cálculos mais aprimorados, eu vou colocar uma videoaula e vou tirar dúvida de vocês. Não vou explicar a matéria, entendeu? Aí eu tiro dúvida, você vai e pergunta, aí a gente vai lá e analisa as questões que a gente tem. Mas aí eu vou continuar montando essas aulas do mesmo jeito, tá? Mas eu vou fazer uma pesquisa na internet, verificar qual é a melhor videoaula relativa àquilo ali, quem tem mais recurso para poder passar melhor o conteúdo e se está adaptado à forma como eu explico. Aí vocês vão assistir essa videoaula e depois eu vou marcar uma videoaula, uma videoconferência para eu tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Tá ok. Beleza, professor. Show. Beleza, meninos. Então,
Fechamos aqui agora, tá? Eu vou parar a gravação. Só um minutinho.